Apocalipse 22, verso 17, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você pode se assentar, por favor. Irmãos, nós já meditamos que Deus é único, Ele é exclusivo em atributos, único, digno de receber louvor, adoração, mas, ao mesmo tempo, Ele é plural. Ele é plural porque Ele é trino, revelado distintamente como Pai, nós já meditamos, como Filho, meditamos também bastante, e hoje nós começaremos a meditar na revelação de Deus como o Espírito Santo. Seguindo aquela nossa definição que nós encontramos na doutrina bíblica cristã, publicada, exposta publicamente, que o nosso ministério confessa, ensina, e que foi extraída de textos bíblicos. O Espírito Santo, também chamado nos escritos bíblicos de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Consolador, ou simplesmente de um Espírito. Deus é assim chamado quando se trata do seu agir sobrenatural no ser humano, especialmente naqueles que Ele mesmo designou para alguma determinada tarefa, sendo o seu Espírito Santo o indispensável cooperador da igreja, que convence o pecador da sua necessidade de conversão a Cristo para ser salvo, e habita em cada verdadeiro convertido ao Senhor, a fim de lhe regenerar, orientar, encorajar e capacitar com poder, tanto por meio de dons para a edificação da igreja, quanto pelo fruto na vida de quem se deixa transformar e ser guiado por Ele, vivendo cada dia mais para a glória de Deus. Os irmãos já perceberam que aqui, a doutrina bíblica cristã, que nós seguimos, conversamos, que os irmãos que fizeram discipulado anos anteriores participaram, aprenderam, nós não estamos estudando conceitos teológicos, não é teologia. Nós estamos estudando, meditando verdades na palavra que nos mostram aquilo que é importante, fundamental para o nosso conhecimento, para a nossa fé sadia. Então, também, assim como eu não fiquei entrando, a direção de Deus não foi entrar em questões teológicas para falar do Pai, ou para falar do Deus único, ou para falar do Deus trino, ou para falar do Filho, assim também será sobre o Espírito Santo. Mas aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que homens definiram, falaram a respeito. Então, as Escrituras revelam que, começando aqui, o Espírito Santo. Abra, por favor, carta aos Efésios, capítulo 4. Porque o Espírito Santo ele é chamado de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Consolador, ou simplesmente de o Espírito. E aqui, esse texto, nós temos meditado nas verdades, sempre o que aquelas verdades trazem de prática para a nossa vida. O texto fala aquela verdade, importante de nós conhecermos. E o que naquele texto o Senhor está nos ministrando para nós colocarmos em prática na nossa vida? Por exemplo, às vezes tem várias coisas. Então, aqui em Efésios, capítulo 4, nós vemos algo muito importante que trata você e eu meditarmos sobre o Espírito Santo, precisa nos levar a permitirmos que o nosso coração
ele seja tratado nisso aqui. Olha o que o texto diz a partir do verso 25. Na verdade, vou ler a partir do 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Na verdade, o versículo 26, vou ler novamente o 26. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A melhor tradução é essa. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui, Paulo ele havia acabado de explicar para os irmãos de Éfeso qual a realidade de Cristo, que Cristo nos colocou, e ele começa, a partir de então, trazer na carta aplicações práticas desse entendimento de quem Cristo é e de quem a igreja é em Cristo. E aqui, o Espírito Santo direcionou Paulo a escrever aos irmãos, falando sobre ele mesmo, sobre o Espírito Santo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos aqui uma verdade de que das maneiras pela qual o Espírito Santo é chamado é o Espírito Santo, e dessa verdade dizendo que ele pode ficar triste com as nossas atitudes. Deus se entristece com as nossas atitudes que o ofendem. Claramente o texto está revelando isso aqui para nós. E o que isso implica para o meu e para o teu coração, para as nossas atitudes? É de que o texto aqui, o contexto, por isso que eu fiz questão de ler a partir do 17, não apenas a partir do 25, porque o contexto está falando de uma necessidade que todo aquele que é de Cristo precisa passar, viver, que é andar em santidade. Então, quando você e eu pensarmos no Espírito Santo, e é interessante que aqui a forma como Deus está sendo chamado é Espírito Santo, está o santo acrescido ali, e acrescenta santo de Deus. Pensar num Espírito que é santo, e santo não é o seu segundo nome, igual o meu é Augusto, Geraldo Augusto, nem sobrenome.
Santo é a característica desse Espírito. Então, pensar nesse Espírito divino, que é santo, que é Deus, precisa, irmãos, nos levar a nós desejarmos e buscarmos andar em santidade. Não tem como nós querermos ser selados, o texto fala aqui no mesmo versículo 30, no qual estáis selados, marcados, para o dia da redenção, para o dia do resgate, para o dia em que nos encontraremos com o Senhor. Não tem como nós pensarmos que esse Espírito, que Deus habita em nosso coração, está nos selando para a salvação, e nós não querermos viver uma vida em santidade. É inconcebível, é incompatível. Quando nós meditarmos a respeito do Espírito Santo, nós precisamos fazer uma reflexão, pedir que o Espírito Santo lance luz sobre o nosso coração e analise como está a nossa vida. E aqui o texto, não vou ler cada item aqui, mas o texto é muito claro em dar vários exemplos de atitudes que entristecem o Espírito, que é santo. Então, quando nós meditamos nisso aqui, essa verdade precisa nos levar a nós abandonarmos qualquer prática pecaminosa, a nós não nos acostumarmos com o pecado, mas nós desejarmos nos santificarmos para Deus. Amém, irmãos? Porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Eu creio que todos nós, né? Posso estar equivocado. Eu não vou perguntar para eu não me surpreender, mas eu creio que todo verdadeiro cristão quer estar sempre cheio do Espírito Santo. Mas o problema é que muitas vezes a tradição evangélica nos passou uma ideia, e essa ideia foi passada a mim, de que estar cheio do Espírito Santo, estar mergulhado no Espírito Santo, nós já meditamos isso na Escola Bíblica no início do ano, é nós estarmos orando em línguas, nos entregando a uma adoração extravagante, cada coisa que eu já vi, irmão, mas fechar a parede, eu já vi mesmo, né? Eu não vou falar nem gente aqui que já vivenciou, mas já, coisas assim, está cheio do Espírito, de trazer uma revelação de algo oculto, né, aos humanos, de trazer um prodígio, um sinal, uma cura miraculosa. Então, isso foi atribuído para nós, que ser cheio do Espírito Santo é isso. Mas nós meditamos já que ser cheio do Espírito Santo é ser cheio daquele que governa o nosso corpo. Aquilo que a irmã Adriana estava mencionando ao final do louvor. O Espírito, ser cheio do Espírito Santo é o Espírito governando a minha mão esquerda, a minha mão direita, os meus ouvidos, os meus olhos, os meus lábios, o meu coração, o meu andar, o meu assentar, o meu agir. Então, pensar nesse Espírito precisa, irmãos, gerar em nós uma correspondência a esse chamado a nós abandonarmos o pecado. Primeira coisa, meditarmos sobre isso. Uma outra verdade, o Espírito Santo, também chamado nos escritos bíblicos de Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, abra comigo, por favor. Verso 9 a 16. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 9 a 16. Mas, como está escrito,
As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Uma pausa aqui. Tem gente que literalmente pausa nesse versículo e esquece da sequência. Então, olha, Deus tem algo maravilhoso que eu não tenho nem ideia do que é para mim no porvir. Nós temos muitas vezes esse entendimento. Mas não é o que o texto está dizendo. Continua. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o texto está nos mostrando de que o Espírito de Deus, por penetrar na profundidade das coisas de Deus, nos revelou a grandiosidade das coisas celestiais. Então, quando você e eu pensarmos no Espírito de Deus, a gente precisa se perguntar, será que a revelação da herança celestial, da salvação em Cristo Jesus, do meu encontro para a eternidade com o meu Senhor, será que isso salta aos meus olhos? Será que isso aquece o meu coração? Será que isso mexe com a minha estrutura? Ou será que isso para mim tanto fez como tanto faz? A minha preocupação é o terreno, é o aqui e o agora. Porque se nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele trouxe para nós um discernimento das coisas espirituais. E claramente aqui no contexto, o texto está falando do porvir, da vida em Cristo, da eternidade com o Senhor. Se a grandiosidade das coisas celestiais, elas ganham uma relevância quase nula, ou pequena, ou inferior àquilo que nós damos importância aqui na terra, nós precisamos nos perguntar, irmãos, se de fato o Espírito de Deus está agindo no nosso coração. Porque se o Espírito de Deus age no nosso coração, as coisas celestiais, elas ganham uma dimensão maior dentro de nós. O versículo 9 diz, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são aquilo que Deus preparou. Mas logo em seguida fala, mas o Espírito Santo nos revelou. Nos revelou. Então, se o meu coração e o teu coração não vibra, quando nós pensamos no retorno do Senhor, na eternidade, de que não estaremos mais aqui nessa vida, nessa terra, mas isso gera em nós uma preocupação, uma tristeza, um peso. Senhor, puxa, a vida é tão boa, e louvado seja Deus pelas boas coisas que o Senhor nos permite viver aqui, sim, saúde, a família, as amizades, os irmãos na fé,
Louvado seja Deus por tudo isso, os momentos de descanso, o nosso trabalho, trabalhar naquilo que nos sentimos úteis, né? Nos sentimos enobrecidos por ajudarmos pessoas resolvendo problemas delas, no nosso trabalho, tudo isso é bom. Mas se essas coisas, elas ganham um destaque no nosso coração maior do que as coisas celestiais, isso mostra, irmãos, que possivelmente o Espírito Santo não habita no nosso coração. Sinto muito em nos dizer isso, tá? Mas é preciso nos dizer isso. O Espírito Santo, também chamado de o Espírito do Senhor. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Se precisamos abandonar o pecado, valorizarmos as grandiosidades das coisas celestiais, isso precisa nos levar a algo importante aqui, que eu já vou falar com os irmãos. A partir do verso 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Pensar no Espírito Santo, como esse exemplo aqui, vários textos a Bíblia menciona o Espírito do Senhor, muita coisa lá no Antigo Testamento, mas eu estou evitando usar textos do Antigo Testamento, e alguns aqui no Novo. E esse texto aqui especificamente, ele está nos mostrando a questão de Ananias e Safira. A questão deles não foi a quantidade de dinheiro que eles ofertaram ou deixaram de ofertar, tá? Não é disso que o texto trata. Como o pastor Alan costuma até dizer, se o dízimo fosse algo obrigatório, né, se fosse algo para a nova aliança, estipulado como algo, um mandamento, seria a oportunidade ideal para Pedro falar aqui com Ananias e Safira, né, mencionar a respeito do dízimo, e não menciona. Mas a questão também não é essa. A questão aqui do texto é de que eles resolveram mentir para Deus, achando que eles enganariam a Deus. E nós já vimos algumas meditações atrás sobre o Deus único e o Deus trino, esse texto aqui, e nós vimos que esse texto aqui revela o atributo da ira divina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três são mencionados aqui nesse trecho que nós lemos. E
o que aconteceu quando Ananias e Safira expiraram, morreram e foram sepultados, e quando as pessoas souberam de tudo aquilo? A Bíblia declara claramente aqui no verso 11 que em toda a igreja e naqueles que ouviram houve um grande temor. Então, nós meditarmos sobre o Espírito do Senhor precisa, irmãos, gerar no nosso coração um santo temor. Aquilo que a irmã mencionou durante a oração. Senhor, quando eu penso em pecar, o Senhor vou usar uma expressão que eu não entendia, mas agora eu entendo. O Senhor me tira de cabeça. O Senhor me breca, me freia, me diz que não, me embarrera, me convence de que eu ia fazer algo errado. Então, esse santo temor de nós ofendermos a Deus, ele precisa estar no nosso coração, irmãos. Naquela hora que, por exemplo, a pessoa nos tratou mal, e a nossa carnalidade, o que ela quer fazer? Eu vou responder à altura. Eu já aguentei 5 vezes. Essa sexta aqui foi a gota d'água. E aqui que você e eu fazemos, muitas vezes, ainda nos dias de hoje, ainda que nós não gritemos, nós revidamos com palavras que a gente sabe que ofenderam a pessoa. Você acha que o fato de não ter gritado, mas de você ter calmamente ofendido a pessoa, isso entristeceu o Espírito Santo ou não? Claro que sim. Mas antes de você revidar, você não sabe que é errado? Eu não sei que é errado. O nosso não vem aquilo, puxa, eu não devia fazer. Eu vou fazer, mas depois eu vou pedir perdão. O santo temor no nosso coração, ele precisa, é como um alerta gigantesco, uma luminária toda piscante, reluzente, enorme, de neon, se diante dos nossos olhos espirituais, nos mostrando que se nós dermos aquele passo, nós vamos pecar. E o Espírito Santo nos dá esse santo temor, irmãos. O Espírito Santo não apenas nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrando a importância de nós nos convertermos a Cristo para sermos salvos, mas esse mesmo Espírito continua nos convencendo de que aquelas atitudes, se nós a tomarmos, nós estaremos pecando. Aí eu me pergunto e te pergunto, por que então, muitas vezes, mesmo o alerta do Espírito Santo soando no nosso coração, nós ultrapassamos o limite desse santo temor e nós pecamos conscientemente? Duas coisas. Primeiro, naquele momento, certamente nós não estamos cheios do Espírito Santo. E uma outra coisa, nós ainda, muitas vezes, não lutamos, ou lutamos da maneira errada contra a nossa natureza caída, que ainda habita em nós. É você querer, ou eu querermos, não pecarmos naquilo na força do nosso braço. E nós não entendermos que ainda essa natureza caída habita em nós, porém está mortificada, e que de vez em quando, se nós não estivermos andando em espírito, ela vai querer saltar de uma forma muito forte. Mas se nós submetermos a nossa vida ao reinado do Senhor, ao governo do Senhor, o Espírito Santo nos trava. Amém? O Espírito Santo nos trava. Como é que você faz isso? Orando. Primeira coisa é orando. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Vai cantar um louvor ao Senhor. São as 3 formas assim que são batata. Vai orar, vai ler Bíblia e vai louvar ao Senhor. Quando nós fazemos isso,
as verdades de Deus, elas crescem no nosso coração, e aí você respira fundo, aí você não tem quando você, às vezes você, no momento de discussão ali da outra pessoa, aí com um natural, humano, vou revidar na discussão, aí de repente o outro começa a louvar, e o que você que está discutindo, você pensa, que droga, na hora da discussão você quer louvar a Deus, fica quieto, nós estamos brigando. Mas não é assim, irmãos. A pessoa está louvando ao Senhor porque ela está ali, no Espírito, vigiando para a coisa não crescer. E aí nós precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso. Uma outra verdade é o Espírito Santo, chamado de Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, também é chamado de o Espírito de Cristo. 1 Pedro capítulo 1. Só um instantinho, irmão. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 1 a 16. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações ou provações, melhor dizendo aqui, é a melhor tradução, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O contexto aqui
da carta é Pedro encorajar os irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam dispersos, indo de cidade em cidade, enquanto iam sendo perseguidos. A primeira e a segunda carta. Aqui na primeira carta, logo no primeiro capítulo, o que Pedro faz? Pedro ele traz para nós aquilo que eu chamo de o paralelo do agora. Agora, nós ainda não fomos redimidos, ainda não desfrutamos da redenção. Então, passamos por momentos de sofrimento, de luta. No final da carta, no capítulo 5, ele vai dizer que tudo aquilo que ele escreveu na carta, brevemente, ele chamou de a graça de Deus. Então, o que Pedro está mencionando? Que ter sido alcançado pela graça de Deus é nós passarmos por sofrimento. A vida cristã implica sofrimento. E qual é o exemplo que ele dá aqui? Ele dá o exemplo do próprio Senhor Jesus, que o Espírito de Cristo, o Espírito do próprio Cristo, estava nos profetas que escreveram a respeito da vinda de Cristo e dos sofrimentos pelos quais ele passaria, mas que depois a glória que viria, que seguiria. Então ele dá esse exemplo. E por que é um paralelo? Porque enquanto nós passamos por esse sofrimento nessa vida, mesmo ainda não tendo contemplado ao nosso Senhor face a face, nós nos alegramos com uma alegria indescritível em saber que nós pertencemos a Jesus. Então, esse é o paralelo do agora. Então, quando o texto fala aqui do Espírito de Cristo, que estava usando aqueles profetas para escreverem sobre a vinda de Cristo, o sofrimento dele, isso nos encoraja à alegria e à obediência a Deus, em meio ao sofrimento. Saber que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, usou os profetas para falarem do sofrimento que Cristo passaria, precisa gerar no meu e no teu coração um encorajamento a nós nos alegrarmos mesmo em meio aos sofrimentos. Mesmo em meio aos sofrimentos. E o encorajamento à alegria e, ao mesmo tempo, a uma obediência. Porque quando ele diz o que fazer com aquilo, no verso 13 ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Cingir os lombos é colocar o cinto, apertar o cinto, né? Preparado para sair. Estando preparado, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes. Então, nós pensarmos no Espírito Santo, isso nos encoraja a uma alegria e uma obediência a Deus em meio ao sofrimento pelos quais nós estamos passando. Eu não estou me desfazendo da dor de cada um. Eu também passo pelos meus sofrimentos, irmãos. Mas a Bíblia muitas e muitas vezes nos encoraja a, mesmo em meio aos sofrimentos pelos quais nós passamos, nós nos alegrarmos no Senhor. Os irmãos entendem isso, amém? Mas, ao mesmo tempo, uma alegria e a obediência. Uma outra verdade, Consolador, o Espírito Santo também chamado de Consolador. João 14, 15 a 26. E aqui, irmãos, pega para a gente, mais uma vez, mas de uma forma muito explícita. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Jesus falando, nos últimos momentos com os discípulos, antes dele sair para o jardim do Getsemane. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda há pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui nós estamos tratando só sobre como o Espírito Santo também é chamado. Não vou expor o texto, porque já meditamos sobre esse texto anteriormente. Mas nesse texto que fala que o Espírito Santo é chamado de Consolador, e aí na tradução do termo poderia ser encorajador também, ajudador, o texto nos fala algo, irmãos, que precisa mexer com a gente. Porque esse texto está nos revelando a realidade do nosso amor a Cristo. Se nós não guardamos os mandamentos de Cristo, nós não amamos ao Senhor. Ai, Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim. Mas se nós não guardarmos, estou explicitamente incluído, se nós não guardarmos os mandamentos do Senhor, nós não somos de Cristo, irmãos. Mas eu entreguei a minha vida a Jesus há 40 anos, há 30 anos, há 20, há 10, há 5, há 1 ano. Mas se nós não guardamos, não vivemos, não praticamos os ensinamentos do Senhor Jesus, nós não o amamos. E ele fala aqui claramente: se alguém me ama, verso 23, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não guarda a palavra de Deus, a palavra de Cristo, não ama o Senhor. Não amando ao Senhor, não é morada de Deus. Não nos enganemos. Então, pensar no Consolador, esse texto nos revela a realidade do nosso amor a Deus, a Cristo. Ou eu amo ou eu não amo. E qual é o teste? Qual é a prova? Se eu vivo seus ensinos ou não. Se nós não colocamos em prática os ensinos de Cristo, nós ainda não somos dele. O Espírito Santo também, revelado aqui nos textos bíblicos, como simplesmente o Espírito. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Versos 12 a 21. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam
os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os fornicadores e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui, o texto mencionando verso 17, o Espírito Santo simplesmente como o Espírito. E qual é o contexto? O contexto do último livro da Bíblia, o último capítulo, nos últimos versículos, uma instrução que está nos mostrando aqui sobre a reta final, falando sobre, por exemplo, verso 11, muito importante, que nós muitas vezes nos lembramos. Quem é injusto? O verso 10 fala assim, né? E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Que tempo? O tempo do fim, da vinda do Senhor, o desenrolar do fim. Se quando João escreveu Apocalipse na ilha de Patmos, o que ele escreveu aqui é que já estava próximo do fim, imagina hoje, irmãos, quase 2000 anos depois, está muito mais próximo ainda. Aí no versículo 11 diz, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Tomarmos um posicionamento aqui. E aí, quando na sequência fala daqueles que serão salvos, os bem-aventurados, que guardam os mandamentos do Senhor, tendo direito à árvore da vida, que lhes foi proibida lá em Gênesis. Mas, em oposição, haverá aqueles que ficarão perdidos, que não serão salvos. E aí, Jesus ele diz no verso 16, eu enviei o meu anjo para vos testificar, para vos confirmar estas coisas. Então, Jesus mandou que isso aqui fosse escrito para que nós tivéssemos a certeza de que assim será, irmãos. Assim será. E qual é a resposta que nós vemos no verso 17? O Espírito e a noiva dizem, vem. Tem uma coisa curiosa aqui que é importante. É importante, mais curiosa, é importante também. O Espírito, se o Espírito está falando com Jesus, vem juntamente com a noiva, onde está o Espírito Santo? A noiva não está no céu, a noiva está aqui. Se o Espírito fala com a noiva, vem, o Espírito está onde Cristo está? Não, o Espírito está aqui. Onde? Oi? Hã? Amém, na noiva, amém. O Espírito Santo não está pairando mais sobre as águas, tá? Ele está habitando na sua igreja, na igreja. Então, é importante isso, tá? Está dito aqui. Aí, o que de verdade nós precisamos meditar nisso aqui? Que quando nós meditarmos no Espírito,
isso é um alerta para mim e para você, dado pelo próprio Senhor Jesus, de nós mantermos o nosso foco na reta final. A Bíblia inteira fala da salvação, fala da perdição. A Bíblia inteira fala da vinda de Cristo e do retorno dele, inclusive lá no Antigo Testamento. Mas quando chega aqui no final, Jesus manda que a igreja fosse alertada, confirmada de que assim vai ser. Há aqueles que serão salvos e há aqueles que serão perdidos. Apocalipse foi escrito para quem? Oi? Eu estou com dificuldade auditiva mesmo, irmãos. Para a igreja. Não nos enganemos, irmãos. Haverão aqueles que ficarão de fora. Isso aqui não está sendo escrito para o ímpio, não. Isso aqui está sendo escrito para a igreja. Então, isso aqui para nós, meditar no Espírito Santo, no Espírito, é nós sermos alertados a nós mantermos o foco na reta final, irmãos. Qual é o problema? Jesus está quase chegando, e glória a Deus, que maravilha. Poxa, os acontecimentos aí no mundo estão mostrando isso. Agora falta muito pouco, eu vou relaxar. Ufa, ainda bem que Jesus veio nos buscar. E nesse nosso relaxamento, a gente perde o foco. Aí, nesse relaxamento, quando a tentação bate, isso aí já vou tirar de letra. Eu sou forte. Quando eu quiser, eu paro. Aí, quando os acontecimentos se avolumam diante de nós, as tarefas se avolumam diante de nós, eu agora aqui, eu preciso dedicar todo o meu foco nessa coisa aqui. Depois eu penso nas coisas de Deus. Então, ao mesmo tempo que isso alegra o nosso coração, de saber que muito pouco tempo falta para o nosso Senhor retornar, Ele está às portas, ao mesmo tempo, irmãos, é um grande perigo de você e eu perdermos o foco. E Jesus faz questão aqui. Qual foi a última coisa que Jesus fez questão de nos avisar em toda a Bíblia? Mantenham o foco na reta final. E nessa verdade aqui, eu vejo 4 aspectos, já até preguei sobre isso aqui, no verso 17, é que se o Espírito e a noiva dizem vem, existe uma comunhão, uma sintonia entre a igreja e o Espírito Santo. Então, nessa reta final, é necessário haver essa profunda e cada vez maior comunhão entre nós e o Espírito Santo. Comunhão. É nós desejarmos cada vez mais sermos cheios dele, cada vez mais submissos a ele, cada vez mais guiados por ele, conduzidos por ele, tratados por ele, moídos por ele às vezes, encorajados por ele, fortalecidos por ele. Mas ao mesmo tempo ele mostra aqui o Espírito e, aí fala o nome de indivíduos? Não, o Espírito e a noiva. Não fala nem o Espírito e a igreja de Éfeso, o Espírito e a igreja de Tiatira. Não. O Espírito e a igreja bíblica cristã. Não. O Espírito e a noiva. Então, isso mostra aqui a importância de, nesse momento, nós mantermos a unidade. Nós, enquanto congregação, e para isso precisamos congregar, e também unidade com os irmãos de outras congregações, a igreja. Uma outra verdade aqui, nesse texto, nesse alerta final, é quando o texto diz assim, e dizem, vem, é um ardor no nosso coração pelo retorno do Senhor. Não podemos esfriar nesse ardor. E uma outra verdade aqui, é que o Espírito e a noiva dizem, vem, mas o texto diz aqui, e quem tem sede,
venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. É o momento de, nessa reta final, em profunda comunhão com o Espírito Santo, na unidade da igreja, amando a vinda do Senhor, de nós mantermos o foco na nossa tarefa de evangelização, de proclamarmos o evangelho genuíno, bíblico, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo, também chamado nos escritos bíblicos de Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo, Consolador, ou simplesmente de o Espírito. Amém? Vamos orar? Pai, somos gratos por Tua palavra e te pedimos, traga a cada um de nós a aplicação prática da Tua verdade. Na minha limitação, Senhor, na minha incapacidade, eu peço que o Senhor traga a correta compreensão a cada um dos meus irmãos. Ajuda a cada um de nós a entendermos o que o Senhor está compartilhando conosco e que nós nos alegremos em saber que o Teu Espírito habita em todo aquele que sinceramente Te ama e sinceramente pertence a Ti. Ajuda-nos a vivermos a prática disso que aprendemos. Ainda que nós não lembremos o momento exato da prática, mas que naturalmente, ou melhor, sobrenaturalmente, o Teu Espírito nos conduza, nos auxilie a nós vivermos as Tuas verdades. Assim nós oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.